Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neurociência Clínica. Neste episódio, o assunto é requisitos para a felicidade. Trazendo luz à neurologia, a cada podcast, uma viagem. De novo, reiterando meu convite para que todos colaborem com esse podcast, enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através do WhatsApp 2299-222-1003 e você também pode ajudar a manter o projeto vivo, compartilhando o canal e os episódios de seu interesse com seus amigos, colegas de trabalho em suas redes sociais. Esse compartilhamento garante a continuidade do projeto. E quer conhecer um pouco mais sobre meus projetos? Acesse meu site www.adrianofreitas.com e você também pode me seguir nas redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Esse episódio está indo ao ar no último mês do ano. Isso não significa que seja um especial de Natal, nada disso. Mas eu queria trazer uma reflexão para que a gente possa fazer uso dela nesse último mês e ponderar um pouquinho, pensar um pouquinho na nossa vida ao traçar nossas metas para o ano que vem, que é justamente os requisitos para a felicidade. Por quê? Existem muitas possibilidades e muitas pessoas consideram que a felicidade vem de coisas muito diferentes em alguns casos. Mas na verdade, se a gente for trazer aqui uma visão neurocientífica, né, uma visão neurobiológica do ser humano, a gente, na verdade, precisa de muito pouco para ser feliz. A maioria dos seres vivos precisam de realmente muito pouco para serem felizes. O que ocorre é que muitas vezes a gente complica o que não deveria ser complicado, e é este o grande problema do ser humano, e que não acontece em muitas outras espécies. Na verdade, a nossa estrutura neurofisiológica ela precisa de muito pouco para ser feliz. A gente é programado para ser feliz quando a gente tem um básico para a nossa integridade e para a nossa sobrevivência. E isso é o mesmo com os outros animais, com mamíferos em geral. Então, se a gente tem alimentação garantida, se a gente tem uma autopreservação garantida, né, que a gente tem a segurança de não estar sob ameaça, e se a gente tem, no caso dos humanos, interação social, que somos animais sociais, isso é o que o nosso cérebro precisa para ser feliz. É ter um meio ambiente, estar inserido num meio, ter segurança alimentar e ter a segurança da sua integridade física. Outros animais podem não ser animais sociais. Então, esse requisito pode não estar presente, né, da sociabilização. Mas no caso do humano, ele está presente. Isso significa que 100% dos humanos estão programados para estarem inseridos em meios sociais, para daí serem felizes? Não. Isso, como eu falei, é uma regra geral. É uma regra que abrange a maior parte. Mas existem, claro, as exceções daquelas pessoas que conseguem e buscam estar sozinhos, estão melhor sozinhos do que em grupos. Essas pessoas existem, são reais e não quer dizer que isso seja uma anomalia, que isso seja um problema, mas é apenas uma exceção a essa característica. O que ocorre é que, diferente de outros animais, o ser humano desenvolveu áreas
do cérebro, como o próprio córtex pré-frontal, chamado neocórtex ali, que lida com outros tipos de pensamento que não os instintivos. Se a gente fosse lidar instintivamente somente com as coisas, a gente certamente estaria satisfeito tendo comida, tendo segurança e tendo meio social. Mas, a partir do momento que a gente adquiriu um raciocínio fino e conseguiu ter malícia, pensar sobre outras coisas, fazer comparações, pensar com uma visão de consequência, uma visão de futuro, a gente também passou a ter outras necessidades, que são necessidades pessoais. O grande problema é que essas necessidades, elas não são propriamente do ser humano, né? Elas não são uma necessidade do nosso corpo, do nosso cérebro. Elas são uma necessidade construída, né, a partir de coisas que pensamos ou observamos. É uma construção, que em alguns casos pode ser até uma construção social, tá? O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que a gente adquiriu esse raciocínio mais fino, né, de pensar mais sobre as coisas mais profundamente, com mais malícia, inclusive, a gente passou a nos comparar com outras pessoas. Essa necessidade de sociabilização, ela veio acompanhada com um comportamento que não necessariamente é o nosso, só para que a gente se sinta pertencente a um certo grupo. Então, eu quero ser pertencente a um grupo, mas na verdade minhas características são de um outro grupo, não pertencem àquele grupo. Mas aí eu me esforço em adotar as características, os modismos, a forma de falar, a forma de vestir, para que eu esteja inserido naquele grupo que eu quero. Então a gente passou a ter uma vontade que é moldada por N fatores e que ela muitas vezes abafa quem realmente a gente é, e em virtude de uma sociabilização, em virtude de um pertencimento a um grupo. Então isso, de certa forma, nos ajuda a manter integrados em sociedade, mas por outro lado, nos afasta de quem realmente somos, do que realmente gostamos e do que realmente nos satisfaz. Percebem? Então, na verdade, temos um dilema, né? Ser quem realmente somos e sermos felizes por sermos quem somos, ou retocar quem somos, né? Manipular isso para que sejamos pertencentes a um determinado grupo e sermos felizes não por ser como somos, mas por pertencer a um grupo ou por ser igual a outra pessoa. E todas essas necessidades são moldadas justamente por essa parte, principalmente por essa parte, pelo córtex pré-frontal, que ele raciocina, ele compara, ele freia nossos impulsos, quem a gente realmente é, ele inibe nossos estímulos e nos permite adotar uma outra característica externa. Mas percebam que isso não é a nossa necessidade básica. É mais ou menos uma felicidade construída a partir desse convívio de sociedade ou dessa vontade de pertencimento. E aí eu aconselho as pessoas a retomarem aqueles episódios onde eu falo de vieses cognitivos, né? Porque dentre esses episódios eu conversei inclusive com o Antônio Mateus, falando sobre o efeito manada, né? Que é aquele efeito onde a pessoa segue um grupo, segue um bando por querer ser igual àquele grupo, ou por pertencer àquele grupo. E aí a gente está falando da moda, né, de roupa. Tem gente que usa uma roupa que nem se sente bem com aquela roupa, mas ela usa porque ela quer estar igual ao grupo, quer estar igual às pessoas do lugar onde ela frequenta, né? E isso vai moldando e vai criando uma segunda pessoa que não somos nós. E por isso que eu trouxe essa reflexão, né? Até que ponto você precisa disso para ser realmente feliz? Até que ponto ser quem você é te limita nessa felicidade? Até que ponto se preocupar
com os outros, se preocupar com o grupo, se preocupar com uma moda, se preocupar com algo construído e não com aquilo que realmente a gente precisa para ser feliz. Não é uma boa reflexão? E aí tem aquela outra reflexão, né? Será que nós já não temos tudo o que precisamos para sermos felizes? Vocês que estão me ouvindo aqui nesse podcast, né, geralmente quem tem um celular ou quem tem um computador para ouvir um podcast é porque provavelmente está tendo o que comer, né? Está tendo como se alimentar. Não é uma pessoa que está em insegurança alimentar, um problema com a integridade física dela do dia a dia, né? Podem existir casos raros, mas assim, na sua maioria não. E por que não somos felizes? Né? Porque apesar de termos o que a gente precisa, a gente quer sempre mais, né? Por quê? Porque a gente se compara então com as outras pessoas, né? E toda essa construção que eu falei que é formada. E aí eu deixo esse exercício, sabe? Será que já não somos felizes e não sabemos? Né? Será que as coisas que a gente está nesse corre todo para conseguir, se esforçando para comprar um telefone novo, para fazer isso, fazer aquilo, realmente é o que nos faz feliz? Ou é só para mostrar que tem? O que nos faz mais feliz? Dar uma volta, passear, de repente com um pet, com um cachorrinho, brincar, se divertir, isso nos faz feliz? Estando bem alimentado, não correndo riscos? Ou o que nos faz feliz é entrar numa loja, pagar uma prestação e comprar um iPhone novo? Até que ponto essa felicidade construída e imposta aí por grupos, por mídias, por comerciais, que sabem, marketing quando ele quer, ele sabe manipular as pessoas e usar os pontos fracos para dizer para ela e para que ela sinta que ela só vai ser feliz comprando determinado produto ou consumindo determinado serviço. E aí é que entra a nossa reflexão, sabe? A gente não deve com isso dizer, não, já tenho o que eu preciso, não compro mais nada, não quero mais nada, não quero saber. Não é isso. Mas é a gente conseguir raciocinar, colocar a cabeça no lugar e diferenciar o que nos faz realizados enquanto ser humano, enquanto indivíduo, e o que nos faz realizado enquanto essa construção social que a gente vive, né? O que faz parte de uma coisa e o que faz parte de outra. Às vezes a pessoa tem um sonho de fazer uma viagem, de comprar alguma coisa, de ter um imóvel, de ter um carro. Ótimo, é um sonho daquela pessoa e isso realmente vai fazer ela feliz. Ótimo, invista nele. Mas que a gente saiba filtrar e não prejudicar o que realmente a gente precisa em virtude de algo que a gente não precisa e que é construído. Percebe? E que cada vez mais a gente consiga fazer uma análise, porque às vezes a gente acorda, né? Poxa, eu batalho tanto, não consigo isso, não consigo aquilo, não consigo adquirir isso, não consigo pertencer a tal grupo. Mas se a gente parar e olhar ao nosso redor, será que realmente a gente precisa? Ou será que já temos tudo o que precisamos? A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, o assunto foi requisitos para a felicidade. Quer participar? Escreva pra gente. WhatsApp 2299-222-1003. Aguardo a sua mensagem e te aguardo aqui no próximo episódio.